Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um de nossos módulos extras e hoje especificamente eu quero trazer para vocês um conhecimento de extrema importância. Como vamos tratar aqui sobre a saúde do progenitor, a saúde do pai. Este tema é muito importante porque muitas das vezes esse tema é negligenciado, né? A gente nunca dá muita atenção à saúde do pai. E nós vamos entender o porquê que isso é tão importante. Bom, ao longo de todas as décadas até então, o homem teve a atenção à sua saúde muito negligenciada por todas as partes, até mesmo por ele e até mesmo pelos cuidadores. É muito comum as mulheres parecerem sozinhas nas consultas de pré-natal e nem sequer a gente lembrar que existe o progenitor, né? Existe um parceiro naquela relação, existe um homem naquela relação. E por que é importante lembrar da saúde paterna? Não só pelo contexto da procriação, né, do indivíduo que está sendo gerado, tem uma carga genética proveniente deste homem, mas pelo cuidado da sua própria saúde. Existem estratégias de saúde da mulher, por exemplo, que são implementadas para serem abordadas no pré-natal, porque muitas mulheres é o único momento em que ela vai à consulta médica é no pré-natal. Às vezes ela negligencia a sua saúde ao longo da vida inteira, mas quando engravida ela procura assistência médica. Então a gente aproveita a assistência médica do pré-natal para implantar políticas de saúde. A gente tem como exemplo disso, por exemplo, a coleta de preventivo no pré-natal, uma coisa que não tem absolutamente nada a ver com a saúde da gravidez, mas é implementada na consulta de pré-natal para aproveitar a oportunidade em que esta mulher está numa consulta médica, sendo que depois, se ela não tiver outro filho, pode ser que ela suma de novo e passe aí o resto da sua vida sem coletar este exame de extrema importância para a sua saúde. Então, por que não implementar políticas de saúde para atenção à saúde do homem também? Então, é importante a gente incluir no contexto de saúde, principalmente quando está relacionado ao pré-natal, a saúde do progenitor, a saúde do homem. Então, por isso que nós trouxemos esse tema aqui. E ao longo da história, né, de vida, a gente sabe que o pré-natal ele sempre foi participado especificamente por mulheres, né? Ele sempre foi praticado por mulheres. É muito incomum o homem participar das políticas de saúde no pré-natal. Por quê? Porque ele normalmente não é cobrado disso, ele às vezes nem sabe da importância dele estar. É muito comum aqui nas minhas consultas de pré-natal, quando eu me reporto à saúde do homem, por exemplo, na minha entrevista de primeira consulta, e às vezes ele até se assusta, mas por que você está perguntando para mim, né? O pré-natal é com ela. E lógico que eles normalmente não falam isso comigo, mas para vocês entenderem, eu leio isso no pensamento deles, tamanho é o susto que eles tomam pelo simples fato de eu perguntar qual é o tipo sanguíneo dele, por exemplo, que é de extrema importância no contexto do pré-natal. Mas quando eu pergunto outras coisas que estão fora desse contexto, para entender como é a dinâmica de saúde dele, ele acaba sendo surpreendido sem saber sequer que isso era importante, né, no contexto de um cuidado global e não só focado em um único indivíduo, né? Ao longo do tempo, por exemplo, os processos de contracepção de gravidez sempre foi tratado só por mulheres, o homem pouquíssimo participa deste processo, ele só sabe que o que depende dele se for escolhido usar camisinha. O resto de todos os outros tipos de método contraceptivo não depende da participação dele, enquanto que, na verdade, ele é inserido como no contexto familiar, sim, vai depender diretamente da opinião dele também, para que escolhamos qual é o melhor método para aquele casal evitar um filho, e não somente a mulher evitar um filho. Então é importante a gente incluir, sim, a saúde do homem neste processo. A ausência de participação feminina, masculina neste processo trouxe ao homem muito conforto nas tomadas de decisão. Afinal de contas, que tipo de parto, como ele vai ser, onde ele vai acontecer, cabe à mulher escolher, e ao longo do tempo o homem ficou negligenciado na sua opinião, e isso fez com que ele ficasse numa posição muito confortável, né? Eu, como um homem, sei muito bem que é muito cômodo pra gente estar só como na posição de apoiador. Ah, eu apoio, ela quer parto normal, então eu vou apoiar. Não, ele precisa estar incluído a ponto dele conseguir fazer essas escolhas também, porque afinal de contas, a responsabilidade é compartilhada. Tomado disso, deste conhecimento, o Ministério da Saúde começou a implantar políticas de saúde voltadas para o homem, então através de campanhas que fizeram com que o homem se sentisse incentivado a ir às consultas de pré-natal. Então vieram as políticas, por exemplo, do pré-natal do parceiro, o pré-natal do pai, o homem no pré-natal, o homem no parto, enfim, no contexto do planejamento familiar. Então, o Ministério da Saúde lançou várias campanhas para incentivar a participação do homem neste processo. Tamanho é
a necessidade disso, né? Bom, o foco específico na atenção da saúde do homem tem como objetivo promover a saúde integral desse indivíduo e não somente na saúde progenitora. A gente precisa pensar como está o coração deste homem, como está a condição de saúde física deste homem, se ele é um praticante de exercício ou não, porque afinal de contas, se eu estou enxergando a mulher como um indivíduo sem nada ao seu redor, tudo bem, isso está completamente retrógrado e passado. Mas se eu entendo a mulher como um indivíduo que está influenciado por todas as coisas que estão à sua volta, se eu não me preocupar com a saúde do homem, se amanhã ou depois ele morre, infarta, essa família pode ficar, por exemplo, descoberta do ponto de vista financeiro, sendo que isso poderia ter sido visto e tratado numa consulta de pré-natal, por exemplo. Se a gente preocupa com o câncer de colo do útero da mulher, por que eu não devo me preocupar se esse homem está com risco de infartar, por exemplo? Se esse homem está com uma condição de saúde específica que está sendo negligenciada. Então eu preciso enxergar esse indivíduo não só como um pai, mas como um homem que tem a sua saúde, às vezes, de forma negligenciada, e eu, como médico, tenho a oportunidade no pré-natal de identificar esse problema e muitas das vezes, claro, não vou tratar o coração dele, mas eu posso encaminhá-lo de forma correta. Ele pode tomar conhecimento dessa doença que às vezes estava silenciada e ele nem sabia que tinha, por exemplo. A participação do homem de forma ativa faz com que ele se sinta incluído neste processo. Então, quando eu me reporto a ele na consulta de pré-natal, eu estou dando a ele a informação de que, olha, você é importante, a sua saúde é importante, a sua opinião, consequentemente, será importante. Então, a inclusão neste processo faz com que o homem sinta, no mínimo, a responsabilidade de participar de forma ativa daquele processo. Capacitá-lo de forma individual, com todas as informações que a gente fornece para a mulher, também fornecer ao homem, ao parceiro, é extremamente importante para que ele consiga tomar as decisões baseado nas informações que ele recebeu aqui, baseado em tudo que ele conseguiu captar nas informações nas consultas de pré-natal. Então isso faz com que ele se sinta capaz de tomar as decisões de forma orientada, lúcida, e não tá ali como simples apoiador das decisões da mulher e ele absolutamente não tem nada a ver com isso. Sim, ele tem tudo a ver com isso, obviamente. Então, dar a ele a oportunidade de ter conhecimento de como é um parto, de como esse parto funciona, como é uma cesariana, quais são os riscos que estão envolvidos, como ele deve ou não participar e apoiar esta mulher neste processo. Isso tudo faz com que ele tenha uma participação mais ativa nas tomadas de decisão. Treiná-lo, por exemplo, para os eventos que estão por vir. Então, nós vamos falar um pouquinho de cada um desses tópicos para que você consiga entender tamanha importância disso. Bom, promover a saúde do homem de forma integral significa rastrear doenças que podem já existir previamente, sim, mas também tomar conhecimento de doenças que podem advir e podem aparecer dali para frente. Então, é este homem entender que, às vezes, ele, numa consulta de pré-natal da mulher, tendo a atenção voltada para a saúde dele, pode fazer com que ele tenha um start para ele ter um autocuidado dali para frente com a sua saúde, por exemplo. Identificar, tratar ou então encaminhar para os tratamentos específicos, para profissionais específicos. Então, por exemplo, na minha consulta de pré-natal, quando eu abordo o homem e ele fala de um histórico, por exemplo, de hipertensão, quantas e quantas vezes eu já parei a consulta e avaliei o parceiro, examinei o parceiro, fiz atendimento para o parceiro da mulher. Então, avaliei a pressão arterial, peso, medidas e recomendo, olha, instruções específicas. Olha, vou te encaminhar para um cardiologista, olha, vou te pedir tal e tal exame, eu vou te dar tal e tal orientação. Então, eu consigo dar a atenção, pelo menos mínima, à saúde do homem quando eu tenho o olhar voltado para ele. Identificando essas doenças, eu consigo encaminhá-lo para os profissionais específicos que vão, dali para frente, cuidar dessa questão. Identificar as potenciais influências na saúde progenitora. Claro, se eu tenho um homem com um distúrbio metabólico, por exemplo, eu tenho que entender que ele pode ter gerado um filho, mas futuramente ele pode ter dificuldade de gerar outro. Ou então ele tem coisas para serem corrigidas que podem impactar na saúde, por exemplo, do seu coração dali para frente, ou do seu pulmão, por exemplo. Então, é muito importante eu ter este olhar voltado para um homem naquela situação, mas pensar também no futuro progenitor deste homem, que pode estar influenciado por alguma questão que eu consiga identificar numa consulta de pré-natal. Educar e conscientizar este homem de atenção com relação à atenção à sua saúde. O homem passa ao longo de toda a sua vida sem procurar assistência médica se ele não adoecer.
E é muito importante a gente ter a oportunidade do pré-natal para fazer uma inclusão nesse sistema de saúde que ele precisa estar tão atento. Bom, a inclusão e a participação ativa do homem neste processo vai fazer muito mais do que a gente imagina, vai dar voz a este homem para que ele consiga ter as suas angústias, os seus anseios escutados e ter ali os seus medos, por exemplo, tratados, solucionados ou no mínimo explicados. Então é importante a gente dar ouvido ao homem para que ele consiga ter voz naquela situação, para que ele consiga tomar as decisões cabíveis naquele cenário, né? No que diz respeito ao parto, por exemplo, ou ao nascimento, ou até o processo de toda a gravidez. Então, fazer com que ele participe de forma ativa neste processo vai fazer com que ele se sinta mais envolvido em todas aquelas questões. Com isso, ele vai ter a capacidade de ter as suas decisões compartilhadas. Isso faz com que as responsabilidades sejam compartilhadas e a decisão, por exemplo, de escolher um parto não fica somente sobre as costas da mulher, fazendo com que ela se sinta sobrecarregada por aquele processo, sobrecarregada por aquela dinâmica toda, e aí a mulher a leva para o parto aquela tensão de que está ali porque ela escolheu estar ali, porque pelo homem poderia ter sido qualquer outra escolha que estava tudo bem. Enquanto que se o homem também conseguir fazer essa escolha, expressar a sua opinião, eles podem chegar num denominador comum e isso faz com que tudo fique mais leve, porque as decisões foram compartilhadas, as decisões foram unânimes entre as duas partes e não simplesmente um lado escolhendo e o outro somente apoiando. Então, dividir esta carga é extremamente importante neste processo. Pode parecer simples, mas às vezes a simples decisão por uma cesariana em alguma situação, ou a simples decisão por um parto normal, ou às vezes o ambiente onde esse bebê vai nascer, isso tudo faz com que as decisões tomem um certo peso para algumas situações que, caso a mulher tenha essas decisões compartilhadas com seu esposo, com seu parceiro, isso fique mais leve para ambas as partes e não seja somente um fazendo a escolha e o outro simplesmente na posição cômoda de estar ali só apoiando porque a escolha foi da mulher, por exemplo, né? Ou vice-versa, né? Aqui na questão, a gente está falando especificamente sobre a questão da saúde do homem, então, no caso, a decisão sendo só da mulher. Não, precisa ser das duas partes. Bom, capacitar este homem para as tomadas de decisões significa, como eu disse anteriormente, acolher os anseios e as angústias deste homem, fazer com que ele tenha os seus medos desmistificados ou, no mínimo, tratados, dar a ele a oportunidade de sanar as dúvidas com informações verdadeiras, verídicas, baseadas em informações científicas, técnicas, com evidências científicas atualizadas, para que ele se sinta, opa, eu realmente estou pisando numa terra firme e as minhas decisões estão sendo tomadas não por um machismo ou por uma loucura da minha cabeça ou um desejo, sei lá, de infância, por exemplo, da minha mulher. Não, nós estamos tomando juntos essa decisão baseada em informações técnicas que eu recebi aqui neste pré-natal. Então, acolher e respeitar as decisões do parceiro faz parte deste processo. Às vezes a mulher chega aqui querendo um parto normal, por exemplo, quando eu dou voz a este homem e ele expressa todas as suas angústias, a gente trata, sana as dúvidas, eu posso chegar lá no futuro com este casal decidindo, por exemplo, por uma cesariana em respeito à decisão do parceiro, em respeito à opinião dele, por exemplo, por mais que era uma vontade da mulher lá no início ter um parto normal, ou vice-versa. Às vezes era uma vontade dela ou do parceiro ter uma cesariana, mas como eles tiveram as duas partes, os seus anseios acolhidos, tratados, desmistificados, eles se sentiram à vontade, confortáveis para tomar essas decisões. Então isso é extremamente importante. Bom, tornar ativa a participação do homem significa incluí-lo na consulta de pré-natal, mas não somente na consulta de pré-natal, em todas as outras situações que envolvem este processo do pré-natal, parto e pós-parto. Então, por exemplo, significa incluir este homem em rodas de conversa com outros homens, quando for a situação. Agora, com a pandemia, acabou que nós paramos com as nossas rodas de conversa, as nossas rodas de gestão. Eu nem gosto de usar esse termo, inclusive, justamente por isso. Ao longo de todo o tempo, a gente chamava de roda de gestante. Bom, se é roda de gestante, o parceiro ficava ali
quase que na função de carregar a bolsa ou então de cuidar do filho mais novo que foi levado para aquela roda. Normalmente a gente fazia as rodas em parques, em áreas abertas, em praças, por exemplo. Então o homem ficava ali por conta de cuidar da criança enquanto a mulher participava das informações. Nós não, nós incluímos o homem, não só incluímos, como fazemos rodas somente para pais. Então a gente tem rodas para pais, por exemplo, ou na internet é cheio de informações, de blogs voltados para essa questão especificamente. Então, incluir o homem neste processo faz com que ele se sinta ali, obviamente, participante da situação de fato. É importante também que a gente dê tempo para este homem treinar, principalmente os pais de primeira viagem. A gente pode, nessas rodas, treinar os homens, por exemplo, para os cuidados básicos desse bebê que vai chegar. Como ele pode ajudar a sua parceira, por exemplo, nos cuidados com o bebê, como dar um banho, como troca uma roupa, como troca uma fralda. Por incrível que pareça, a maioria dos homens não sabem esta função básica quando eles engravidam ou até mesmo quando o seu primeiro bebê nasce. Tudo bem que ele aprende ao longo do processo, mas não poderia ser mais leve se ele soubesse de antes? A mulher, ao longo dos anos, até mesmo pelo fato de brincar, sei lá, de boneca, ela já sabe isso quase que de instinto. Agora, o homem não. Então, será que não seria importante a gente incluir essa informação neste processo de formação do indivíduo para se tornar um pai? Sim, é extremamente importante. Bom, treinar os homens para estes eventos não significa somente prepará-lo para essas questões básicas, né? Significa evitar, por exemplo, que isso aconteça. Então, por que não preparar o homem para a chegada de um bebê para que ele se sinta firme o suficiente para ficar no mínimo de pé e não desmaiar num cenário como este do parto, né? Mas é claro que é só para descontrair um pouco sobre a nossa aula, mas é muito mais importante do que isso. Ter e treinar o homem para essas situações significa treiná-lo não só para esses cuidados com o recém-nascido, mas de que maneira ele pode participar ativamente desse processo do parto. Será que é só ali dando a mão e segurando firme na mão da sua parceira? Ou eu posso incluí-lo, por exemplo, numa atividade física? Como ele pode ajudar essa mulher com massagens? Como ele pode ajudar essa mulher, por exemplo, com relação às suas condições físicas? Como é que ele pode apoiar esta mulher durante a execução de um exercício? Como é que ele pode apoiar esta mulher, por exemplo, durante o processo ali da cesariana, onde eles vão receber o bebê e a mulher vai estar numa condição um pouco mais debilitada? Como ele pode ajudar, por exemplo, esse bebê a ficar na mama na primeira hora de vida? Como ele pode ajudar com uma massagem especificamente? Então, tudo isso eu posso fazer com que o parceiro se sinta participante, e não só participante, mas encorajado a participar deste processo. Tá bom? Bom, eu acho que é um pouquinho disso que eu queria trazer para vocês. Eu agradeço muito a participação de vocês. Eu espero que vocês se sintam realmente encorajados a participar deste processo, que os homens passem a ter os seus bloquinhos de anotação e levem nas consultas de pré-natal. Eu fico super feliz quando eu pergunto sobre as dúvidas e o parceiro é que me traz as dúvidas às vezes. Eu fico super feliz. Eles sabem que aqui a gente tem uma porta totalmente aberta para eles e eles se sentem super à vontade para participar das consultas de forma realmente ativa. Faça isso também no seu processo. Bom, espero que na próxima a gente volte com uma aula fantástica, que vocês consigam captar o máximo de informação possível para que vocês consigam ter aí uma trajetória brilhante neste processo que nós estamos tentando não só desmistificar, mas descomplicar para vocês. Um grande abraço, até a próxima.